Eu estou mais ainda por estar aqui mais uma noite, e noite de festa, noite de alegria, se alegrando com o servo do Senhor, amigo meu, não só irmão em Cristo Jesus, mas amigo meu, já se tornamos grandes amigos, um pouquinho distante, mas grandes amigos. E eu agradeço a Deus por essa amizade e por Ele confiar em nós mais um dia de trazer mensagem daquilo que Deus entregou na mão dele. Amém, igreja? Amém. Podeis te colocar em pé, por favor? Abre a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu sempre falo que eu não tenho o costume de fugir daquilo que Deus dá para a igreja, hipótese nenhuma. Eu sou ao contrário de alguns, e às vezes até brigo e bato de frente com eles. Quando eles forem pregar em algum lugar, se ele tem um texto, que ele ore a Deus e peça uma palavra de Deus naquilo que a igreja colocou, porque foi embaixo de oração que eles receberam esse texto. Quando ele foi procurar um texto, ele falou: Deus, me dá um texto para esses dias, me dá um texto para a campanha, me dá um texto para a festividade. E eu acho que não existe dois espíritos, ou existe? Existe um só espírito. E a palavra do Senhor diz que o espírito ele testifica todas as coisas. Amém? Então eu guardo isso comigo, e qualquer um que quiser bater comigo, falar: eu orei a Deus, Deus me deu uma mensagem em outro texto, é mensagem linda. Não tem isso. Eu creio naquilo que Deus deu para a igreja. Amém? Diz assim, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Aonde nós estamos? Que culto que nós estamos? Você já parou para pensar? A igreja está aí fazendo mais um ano de existência na face da terra. E o Senhor, Ele colocou algo no meu coração para falar acerca de identidade. Eu falei: Senhor, identidade? E o que é identidade? E ao ler o texto, o capítulo em si, por completo, e depois a partir do versículo 13, eu encontrei algo importante. Algo que alguém não estava entendendo, não estava compreendendo quem era Cristo. E alguns estavam dizendo: ele é Elias, ele é um dos profetas, ele estava dando vários nomes para ele, várias identidades para ele. E ele chegou a um certo momento, olhou para os seus discípulos e perguntou: e vocês? E vós? Quem diz que eu sou? E no meio de todos eles, Pedro se sai e falando desta maneira: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a identidade de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Então, não perca a sua identidade. Identidade essa dada por Deus. Dada por Deus. Para mim e para você. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar várias pessoas que perderam a sua identidade. Não sabiam quem elas eram. Chamavam elas de tantas coisas, menos do seu nome. E eu vou citar algumas. Se você for ver Jesus deparar com um endemoniado, se fala endemoniado de Gadareno. Fala o nome dele? Endemoniado de Gadareno. Perdeu a identidade. Se você vê Jesus Cristo chegar diante de uma prostituta, ela se chama, na Bíblia Sagrada, de mulher adúltera. Perdeu a sua identidade. Se você for aprofundar mais ainda, você vai ver um jovem lunático. Perdeu a sua identidade. E se eu tirar um pouquinho da Bíblia Sagrada e trazer para as nossas vidas humanas, eu quero te dizer que muitos de nós perdemos a nossa identidade.
Eu perdi o meu nome de Jaime Elias dos Santos. Eu era chamado vulgo Neguinho. Era dessa maneira que me chamava. E quando não me chamava de vulgo Neguinho no bairro, me chamava de Jaimão, mas menos de Jaime. Me chamava de Negão, Negão da Rua 9, mas menos de Jaime. E se eu tirar da minha pessoa e jogar para a sua pessoa, você vai deparar que o seu nome é mudado muitas vezes na face da terra. É tirada a sua identidade, é colocado apelido, é colocado algo sobre a sua costa, algo sobre a tua pessoa, algo sobre a sua personalidade, seu caráter, e tira a sua identidade. Identidade essa que tem um grande valor para nós na face da terra e para Cristo. Qual é a minha identidade diante de Cristo Jesus? E a identidade de Pedro foi declarada. Ele olhou e falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas sabemos que no estudo teológico, sabemos que tem algumas explicações muito importantes. Quando ele fala, Pedro, tu és pedra, ele está falando o significado do nome de Pedro, que significa pedra pequena. Mas depois você vai ver ele falando, tu és pedra. Ele não fala só Pedro, ele fala também, é pedra. E aí quando ele fala de pedra, e nós vendo na Bíblia Sagrada, se chama Petras. Pedras é uma rocha enorme, forte, gloriosa, que é difícil romper só de dinamite hoje para quebrar ela. Se você vir com o martelinho lá que Jeremias fala que ele está lá, esmiuçando a penha lá, a rocha, a pedra, você pode ver que o martelinho dele ainda consegue. Mas essa rocha que eu estou falando é uma rocha gloriosa, grande, poderosa. E a Bíblia Sagrada diz que ela era a rocha, a pedra que seguia o povo de Israel no deserto. E quando o povo de Israel estava no deserto, passando uma grande sede, Deus falou para Moisés, Moisés, vai para trás do povo e toca na rocha. E a Bíblia Sagrada diz pela boca do apóstolo Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 1 em diante, aí você vai encontrar ele explicando quem era essa rocha. A rocha, a pedra que os seguia no deserto, deu de beber para eles. Eu quero te dizer, meu querido, não perca a sua identidade. E se você guardar a tua identidade, ele vai falar, tu és pedra. Mas quando você passar por necessidade, ele vai falar, vira para trás e olha, porque a rocha está te seguindo. A identidade de Cristo não pode ser mudada. A tua identidade não pode ser perdida. Você não pode perder a sua identidade. A sua identidade, ter perdido pelaquilo que ela foi chamado. Hoje a igreja do Senhor, ela muda o versículo de João capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi vós, para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. A igreja perdeu a sua identidade também. A igreja deixou a sua identidade ser perdida, ser arrancada. Hoje, quando você convida alguém para vir à igreja, a pessoa fala, que igreja? Eu quero saber de igreja, não, esse blá aí, não. Esse rouba, esses pastores que roubam, esse negócio de pula, fala em línguas estranhas. Eu não quero nada, né, esse negócio de igreja, não. Esse negócio de igreja para mim não é para mim. É para vocês, para outros, mas para mim não é. Sabe por quê? Porque a identidade, a personalidade, aquilo que é cristão, aquilo que é ético, aquilo que tem que ser passado, aquilo que tem que ser transmitido, aquilo que tem que ser guardado, aquilo que tem que ser obedecido, aquilo que tem que proclamar, aquilo que tem que soletrar, aquilo que tem que viver, já não está acontecendo mais no meio da igreja. A igreja tem perdido a sua identidade, a igreja tem perdido a identidade do corpo de Cristo, do povo de Deus, do templo do Espírito Santo de Deus, do templo de Deus. Tem perdido. Ninguém mais quer vir na igreja por saber falar assim, lá mora Deus, lá habita Deus, lá é o corpo de Cristo, lá é a casa do Deus vivo, lá é o santuário do Deus Altíssimo, lá é o santuário do milagre, o santuário da bênção, o santuário do clamor. É tudo diferente. A identidade é trocada na igreja. E nós estamos no aniversário
nasceu no sentido onde ele falou: Deus, eu preciso de ti agora. Eu preciso que o Senhor me dê a direção. Eu preciso que o Senhor conduza o meu caminho agora, porque não dá mais para acompanhar alguns pensamentos, alguns que estão dizendo que é e não é. Parece Dona Rex, parece que é, mas não é, meu querido. Então você precisa tomar outra direção e seguir os mandamentos, e seguir a palavra, e debaixo disso que nasce a igreja do Senhor, a igreja idêntica a Cristo Jesus. Eu fiz um favor de procurar, de aprofundar acerca de identidade. E as pessoas pensam que identidade é só de identificação, de indicar alguém, ou de trazer a identificação de alguém. Não. Identidade é totalmente diferente, meu querido. O próprio dicionário diz assim: identidade, qualidade daquilo que é idêntico. Qualidade daquilo que é idêntico, é igual, é idêntico, não tem jeito. É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Então quer dizer, não pode ser igual a algumas ou outras, ou eu não posso ser igual a você. Não, você tem que ser mais. Você precisa ser idêntico a eu. Você precisa ser idêntico ao teu pastor de fé. Você precisa ser idêntico a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma e fala com certeza: olha, seja o meu imitador, como assim sou de Cristo. Eu, meu querido, ninguém quer ser seu imitador. Ninguém quer ser o imitador de Cristo. Ninguém quer ser imitador da igreja. Sabe por quê? Porque perdeu a sua identidade. Deus vai trazer a sua identidade de volta hoje. Deus vai trazer a sua identidade de volta hoje. Vamos te chamar pelo nome. Tem que parar. É o meu vizinho, é a fulana, é o ciclano, não. É a Bete, a Maria, é a irmã Joana, é a irmã Roseli, é a irmã Rosana, é a é o pastor Jaime, que já não quer. Quando eu desci na rua, um certo dia, no domingo, voltando da escola bíblica, um traficante ali, conhecido, trabalhou comigo, descendo de moto, ele veio, parou na minha frente, pegou um bloco de cocaína purinha e falou: Jaime, falou assim: Jaimão, eu preciso falar contigo. Fiquei sabendo aí, falei para ele: tá bom, como que você vai fazer? Olha, dá essa pedra aqui, abre a mão. Ele colocou aquela pedra na minha mão. Eu olhei para a cara dele e falei assim: olha, se você não tirar essa pedra da minha mão, eu vou te partir no meio, vou esquecer do Deus que eu sirvo agora, vou esquecer do Deus que eu recebi na minha vida agora, e vou partir você no meio. Ele olhou para mim e falou: já não conheço mais Jaimão. Eu falei: não é Jaimão não, meu nome é Jaime Elias dos Santos. Lá no seu serviço tem gente fazendo piadinha contigo. Lá no teu serviço tem gente mudando o teu nome. Lá no teu serviço tem gente pensando em você. Vai acabar isso quando você colocar a identidade de Cristo em você. Vão olhar e vão te chamar pelo nome. Quando ligam lá para mim, lá, seus pastores já contemplou isso. Falou pastor Jaime, eles já passam direto, olha, ele está em outro lugar, ele está em outro número. Porque ele já me conhece como pastor Jaime. Ele não conhece lá como Jaimão antigamente, como Neguinho lá, o mensageiro, não. É pastor Jaime, Jaime Elias dos Santos. E alguns ainda falam: é o dos Santos, é o Jaime Elias dos Santos, né? Para confirmar, porque tem outro Jaime lá. Vou te chamar pelo nome, pela tua identidade. Porque você é idêntico a Cristo. Isso não pode mudar. Ninguém vai mudar. Tu és idêntico a Cristo, meu querido. Olha só outra coisa. Qualidade de uma coisa que é o mesmo que a outra. Sabe que quando eu peguei isso
dicionário, eu levei para a Bíblia. Eu falei assim, meu Deus, tu deixaste a tua identidade para mostrar para o homem como que ele quer, como que o Senhor quer que nós sejamos para ti. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, se você ver um versículo antes, vai contar a história, mas no versículo 5 e diante, ele vai falar assim, olha, que eu e você, nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento dele, o mesmo sentimento do Senhor. O qual sentimento? Que aquele, olha, que na sua glória, no seu resplendor, não fez vanglória, usurpação daquilo lá, mas sim tomou a forma de homem, veio como um homem na face da terra, como servo, para vir morrer por mim e por você. Tomou a forma de homem e foi morrer até a morte de cruz, por mim e por você. Ele largou a glória dele, largou a identidade dele, para falar, eles são igual a eu e eles somos iguais, somos idênticos, eu e eles somos a mesma pessoa. Eu sou um, mas eles é a outra, mas são do mesmo lugar. Eles precisam estar comigo, eles precisam andar comigo, eles precisam ser idênticos a mim. Oh, te andei, cara. Oh, meu, coisa mais triste na face da terra é quando o homem perde a sua identidade. Você sabe quando você perde o seu nome. Você perde o seu nome fica sujo. Você sabe como você sofre. Nós mesmos muitas vezes sofremos por apertar a crise aqui, a crise lá. E acaba apertando, solando aqui. E aí você perde o seu nome está sujo, a sua identidade. Aí você não consegue fazer nada, não consegue caminhar nada. Então eu tenho um recadinho para você aonde? Na Bíblia Sagrada. Não, meu querido, você entender mais ainda. Ele deu sabedoria ao homem. Ele deu sabedoria ao homem. E o homem, ele não usou só para as coisas más. Ele usou para coisa boa também. Olha só. Identidade. Circunstâncias de que o indivíduo é o mesmo que se pretende ou que se presume ser. Olha só, identidade. Você que vai colocar o que você quer ser. Sabe o que é isso? Aí eu levo para a Bíblia Sagrada. Ele te dá um livre-arbítrio, meu querido, para você ser o que você é. Ele te dá um livre-arbítrio para você escolher. Se você quer ficar sem identidade, o problema é seu, ó. Ele está falando. Se você quer ficar na posição dele, o problema é seu. Ele está querendo conduzir você igual a ele. Você presume ser o que é, meu querido. Você pode sair daqui e ir embora para sua casa e falar, eu não vou mudar. Então permaneça do jeito que você quer, do jeito que você quer andar na face da terra, sem identidade nenhuma. Um Zé qualquer. Um Zé ninguém. Ninguém te conhece, ninguém te dá valor. Fica falando assim para você e para mim. Aquela hora quando estava lá, eu falava assim, esse aí não muda. Falaram para minha esposa, pau que nasce torto, morre torto. Mas ela ouviu do servo do Senhor algo lindo e maravilhoso. Olha, mesmo que a linha passe uma borracha, ele liga novamente. Ele liga novamente. Olha, tem o seguinte, se o trem está na linha, ele não vai descarregar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o maquinista é Jesus. Nessa trilha, nessa linha, quem conduz é Jesus. Não vai desfilhar não. Ela ouviu ainda falar assim, Deus pega a madeira, põe no fogo e ela não queima. Aquece, ele puxa, estica e deixa reto. E usa como cajado na face da terra. Chameca lá, já viu madeira no fogo não queimar? Não já viu não, né? Eu quero te dizer, na Bíblia Sagrada diz que um capim seco pegava fogo e nós aí falávamos, não consumia sarça, não consome. Que negócio é esse? Quando Deus está presente, meu querido, o fogo pega para conservar. Por isso que ele fala que nós somos como joia preciosa na mão dele, ouro, que ele lapida com quê?
com martelinho não. Ele lapida na fornalha dele com fogo. Ele lapida essa pedra preciosa, esse ouro, que sou eu e você, meu querido. Eu preciso querer entender o que a Bíblia está dizendo. E conduzir, você não entende um pouquinho do português? Dicionário. Se não tem o dicionário bíblico, vai lá, vai te ensinar muito. Mas crente é preguiçoso. É preguiçoso. Gasta tempo de assistir jogo, televisão, de tanta outra coisa, mas não gasta um tempo quando está meditando a palavra. Eu não entendi essa palavra, eu vou perguntar para o pastor. Não vem perguntar para mim não. Porque se for coisa boba, meu querido, eu vou falar assim, tem dicionário na sua casa? Não tem, então toma vergonha e compra um. Tem dicionário bíblico? Não tem, então toma vergonha e compra um. Porque você também precisa pesquisar, você também precisa meditar. Porque o salmista falou, Senhor, eu medito na tua lei, de dia e de noite, e na madrugada te busco. O que é bom, pastor Josué? Josué vai ser bem sucedido, mas não desvia nem da direita nem para a esquerda. Guarda a sua identidade, o teu caminho, segue em frente. Medita na minha lei de dia e de noite, e tudo serás prosperado diante de ti. Que palavra, irmão, tem palavra hoje, porque Deus está, ó, já mudei 50% daqui que ele me deu aqui, ele já me deu outro. Em cima do texto. Presta atenção. Presta atenção que eu vou te dizer agora, sério. Os pastores me conhecem. Eu não gosto de entregar recado falando em línguas estranhas. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, é melhor que eu fale algumas palavras, algumas letras na nossa língua que você entenda, do que faz milhares ou 10 milhares de palavras em línguas estranhas que você não entenda e compreenda nada. Então escute bem. Hoje eu estava visitando a tua casa. Escute bem. Estava visitando a tua casa. Olhei para ti quando você olhou para o espelho e falou que não dá nada para a sua vida. Eu quero te dizer que a tua vida é minha. Dá ela para mim. Dá ela para mim que eu vou te falar para você o que ela tem valor. Se você já não dá valor mais para a sua alma, dá ela para mim, porque eu vou provar para você que na minha mão ela tem muito valor. Tá? Você tem coragem de fazer isso? Hoje você tem coragem de fazer isso? Tem coragem? No final do curso você vai vir aqui na frente e vai falar, Senhor, não aguento mais, mudou meu caráter, mudou minha personalidade, minha identidade. Estou aqui, vou seguir em frente, você servo fiel. O recado tá dado, não vou chamar na frente não depois, hein? Vai daí. Presta atenção, olha só. Circunstância, olha, identidade. Circunstância de que um cadáver ou um esqueleto é de determinado indivíduo. O que eu falei? Eu falei do quê? De morto, não falei? De cadáver, certo? De indivíduo. Que é o mesmo indivíduo. Não muda. Certo? Certo ou não? Vocês estão me ouvindo? Porque agora eu vou falar dentro da Bíblia Sagrada para você. Eliseu, preste atenção. Escolhido por Deus. Promessa de Deus. Queria a porção dobrada de Elias, certo? Elias, cadáver, morto. Cova aberta. Corpo de Eliseu. O que estava lá? Corpo inteiro? Corpo inteiro? O que estava lá, igreja? Participa. O que estava lá? O que estava lá, meu querido? Vou falar de novo para você. Circunstância de que um cadáver ou um esqueleto é de determinado indivíduo. É de profeta, irmão. É de servo de Deus. É de servo de Deus. Quantos testemunhos você tem ouvido na rádio, pessoas contando, aqueles que eram macumbeiros, feiticeiros, que trabalhavam na umbanda, na quibanda, na desbanda, eu tudo desbandado mesmo, com minha mãe, mexia, ela era mãe de mesa branca,
mexia com o enxuto da esquerda e da direita. Chegavam os casais, olha só, chegavam os casais e falavam assim: eu quero que o nosso casamento seja íntegro, um e o outro. Daqui a pouco aquele casal saía, aí entrava outra pessoa e falava assim: ó, eu quero a destruição desse casal aqui. Era o mesmo que tinha entrado lá. É tudo desbandado mesmo. E minha mãe fazia esse trabalho. Pregava isso aqui, né? Adava, irmão. Esqueleto. A identidade é o quê? As circunstâncias de que um cadáver ou um esqueleto é do mesmo indivíduo, é do indivíduo, a identificação. Até mesmo na tua morte, ninguém vai poder saquear o seu túmulo. Ninguém vai poder tocar no seu esqueleto. Como muitos feiticeiros vai lá e pede lá para aqueles demônios incorporar, e quando eles incorporam, eles saem atrás. E um vai na frente, o médio vai na frente, e o que está incorporado vai falando: abre esse, abre aquele, e abre. Mas quando vai abrir o do servo de Deus, o demônio, ele fala assim: esse não pode, esse não é meu. Esse indivíduo é do céu, é do homem lá de cima, não posso tocar nele. Quer dizer, quando você tem identidade de Cristo, é servo do Senhor, é igreja do Senhor, diabo não pode tocar contra ti, diabo não pode prevalecer contra ti. Por isso que Cristo falou: o inferno não prevalecerá contra ti, contra a minha igreja. Aleluia! Tem alguns que estão estranhando porque eu falo língua estranha de olho aberto. Eu vou te dar um recadinho. Pouco é que fala língua estranha fechar. Porque a Bíblia Sagrada diz assim: que ó, o teu coração, lá dentro, o seu sentimento, só tem um jeito de eu enxergar e o diabo enxergar. Eu como homem, só tem um jeito. O que o seu coração faz, transfigura no seu rosto. Eclesiastes você vai encontrar. O que o teu coração sente, o teu coração padece, sofre, está com tristeza, o teu rosto transfigura. E aí eu sei para quem eu estou entregando um recado, e se não vir na frente eu vou falar: Jeová, trata lá. Tá aqui dentro da igreja, estou vendo que é e não está querendo se colocar na posição. Vai lá e trata lá, arranca o couro. Porque está sendo um crente rebelde. Ouve, mas não obedece. Entende, mas não quer. Vê a graça, a bênção, mas não aceita o dono da bênção. Então tem esses aí que tem que arrebentar. Você tem que dar rodo, pôr no chão, pisar na garganta e falar: onde você vai? Aí você fala: não, Deus não faz isso. Olha só, Nabucodonosor, presta atenção, não estou colocando não, está ali, anotei. Exemplo, Nabucodonosor, rei, cheio de glória. Deus dá um sonho para ele de uma árvore grande, poderosa, faz grande sombra, grandes alimentos dela nasce, produz fruto maravilhoso, todos os animais, gente, todo mundo vai alimentar e descansar naquela sombra poderosa, gloriosa. E aí ele não entende o sonho, porque vem um vigia, vem um soldado do céu, com um machadinho na mão, um cajadinho do outro lado, e desce, batendo no chão, e vai até o tronco daquela árvore. E Deus fala assim: pode descer, deixa ela cair, só deixa um pedacinho do tronco só. Aí ele não entende nada disso, compreende, né? Aí ele vai procurar os inteligentes, os sábios, os adivinhadores, e mesmo assim não dá interpretação para ele, não sabe, não entende, não dá para eles nada daquilo que ele quer receber de interpretação. Então ele vai atrás do quê? Do
para ele que nós não vamos nos contaminar com esse alimento, não. Quer dizer, eu tenho identidade, eu sou filho de Israel, eu sou da casa de Israel, eu me chamo Daniel. Você pode ver que deu o nome lá de Belsazar para ele, mas não, quando chamou ele, falou, chama Daniel, aquele que se chama Belsazar, que era o Deus dele, o Deus forte deles, o Deus poderoso de Nabucodonosor, de Babilônia. Mas quando foi para chamar Daniel, ele falou, chama Daniel, aquele cujo nome que eles deram, mas Daniel nunca perdeu a identidade dele, Belsazar, chama ele, mas chama Daniel, chamou Daniel, não chamou Belsazar, chamou Daniel, vai te chamar pelo nome, meu querido. E olha só, Daniel dá a interpretação para ele, dá a revelação para ele, e a revelação pode ser minha e tua também, meu querido, nesta noite. Sabe por quê? Porque quando dá a revelação para ele, fala assim, Deus fala assim para ele, olha, sabe aquela ave assim, poderosa, você viu o bichinho, você viu assim e tal, para vir cortar e tal. Depois você vai ler capítulo 4 de Daniel, tá? Você lê a história lá. Estou passando por cima porque senão vai longe, vai tarde. Nós vamos tarde aqui, nós vamos ficar em detalhezinha, até anoitecer, uma mudada, né? Lembrando o meu papai como falava. E aí ele fica lá, ouvindo a interpretação de Daniel. Fique sabendo, rei, aquela ave é você. Deus te engrandeceu, te deu poder, te deu glória, te deu resplendor. Todos os animais vinham até ti, os povos vinham até ti, tudo. Mas fique sabendo, rei, disso, aquilo. Olha, se você não fazer isso, se você não adorar esse Deus, se você não servir, se você não se colocar, não se consertar, fique sabendo, rei, ele vai te cortar na face da terra. E sabe quando ele falou lá que os animais do campo vai vir comer e lamber lá, aquele tronco, é assim que vai acontecer contigo. Você vai perder por 7 tempos, quer dizer, 7 anos, você vai ficar perdido no mato, lá junto com os animais do campo. Vai nascer pelo em ti, como se fosse, olha só, como se fosse asas de águia. Exemplo, olha, pelo como se fosse asas de águia. Quer dizer, unhas, como fosse urso, unhas grandes, rastejando no chão. Vai perder o quê? Vai perder a sua identidade, o teu trono, a tua glória, a tua posição. Vai perder tudo, rei. Vai ficar 7 tempos lá. Aí você coloca na tua vida, porque você tem sofrido, porque você tem padecido, porque você tem muitas vezes que não luta e você não sai da luta, porque muitas vezes você entra na cova e não consegue sair da cova, porque muitas vezes você entra no deserto, passa fome, passa necessidade. Sabe por quê? Porque está na contramão de Deus, não está na vontade de Deus. Deus arrancou, te cortou, colocou abaixo, meu querido. Mas tem um recadinho em Jó, falando assim quando o inimigo usa os amigos dele e a esposa dele para falar algo. Olha, Jó dá a resposta certa. Eles perguntam para Jó, Jó, pode porventura um tronco seco nascer de novo? Pode dar flor de novo, florir de novo? Jó olha para eles e fala o seguinte, meu querido, para mim e para você, olha, se esse tronco estiver junto ao ribeiro, ao cheiro das águas, florescerá como nova. Mesmo que você estiver cortado, passando por tudo, e por Deus ter tratado algo contigo, cortado alguma coisa de você, tirado alguma coisa de você, fica sabendo de uma coisa, se está como um tronco ainda, nesse rio que corre aqui, nesse rio do trono que corre, nesse lugar, ao cheiro das águas, você vai florir, você vai nascer, e vai dar fruto, e o teu fruto vai permanecer. Yo que plazo de cantar. Oh, não vou nem entrar nas outras partes aqui, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de jeito nenhum. Mas eu vou entrar naquilo que Deus está colocando para mim falar. Preste atenção. Preste atenção. Pedro, pedra pequena. Pedra, rocha grande, poderosa. E ele fala outra palavra, igreja. Identidade da igreja, qualidade de identificação da igreja, posição da igreja na face da terra. Eu falei aqui, mas eu vou repetir, porque ele me cobrou. 1. Povo de Deus. 1. Povo de Deus. 2. Reino de Deus.
Primeiro, povo de Deus. Só é povo de Deus por quê? Porque ele escolheu. Porque ele quis. Porque ele buscou. Porque ele veio retirar. Ele veio salvar. Remover a lamação do pecado, da iniquidade. Tirou a ave aonde não tinha água, não tinha fonte, e colocou aonde tem fonte, e fonte de água viva. Povo de Deus, reino de Deus, desceu do seu trono, deixou a sua glória, o seu resplendor, para dizer para os discípulos: é chegado o reino do céu entre vós. Tchau. Terceiro, presta atenção, terceiro, para não perder. Terceiro, é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, igreja, como corpo de Cristo. Corpo de Cristo sofre, é massacrado, é humilhado, é cuspido na cara, é passado por chicotada, lavada, tapa nas caras, soco. E sabe aonde quem ainda pergunta? Pergunta para ele agora: diz quem você é, qual é a sua identidade, fala que tu és o Cristo. Ele olha para ele e fala assim: você quem diz? Satanás vai dar soco, vai dar tapa, vai colocar obstáculo, barreira contra a tua vida, contra a minha vida. Nós vamos passar por ela chorando, gemendo, e o Espírito Santo lá no céu, gemendo com gemidos inexprimíveis, em favor meu e teu, e algo maravilhoso acontecendo. Do outro lado tem uma vitória, e Satanás vai falar: fala agora. Aí você vai abrir a boca bem cheia: a tua graça me basta. A igreja é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Sobe, padece, balança, mas não cai. E é o seguinte, meu querido, que quando você cair e joelhar, não aguentar carregar mais a cruz, Deus envia o seu para pegar a cruz e falar: vamos, consegue, vai, que você vai receber a vitória. Vai. Ei, quem está passando? Sirineu. O eunuco, quem? O negão, tição. Porque todo eunuco é negro, sabia disso? Vocês já estudaram isso? Todo eunuco é negro. Era separado e era, ó, capado para servir na casa do seu Senhor. Era isso. Negão era discriminado desde lá. Mas hoje não. O sangue de Cristo me limpou, me lavou. Eu sou o Jaime, eu sou o negão. Nem neguinho, eu sou o Jaime, eu sou o Jaime. Aí você vai dizer lá: eu sou Satanás, aquele que tu perseguias. Eu sou Satanás, aquele que você fechou a porta. Eu sou Satanás, aquele que você tentou humilhar. Você não sabe meu nome? Vou te dizer: meu nome é Ana Maria, meu nome é Joaquim, meu nome é Eusébio, meu nome... Aí você fala todo nome estranho que tiver na face da terra. Você fala que é servo de Deus, e tem identidade do corpo de Cristo, é vencedor. Outro exemplo, presta atenção, identidade: Jacó, usurpador, enganador, traidor, homicida. Até isso o nome dele significava. E muito mais. Deus tem um encontro com ele. Ele fala: foi um milagre. Quando o Senhor não me abençoar, é isso que o crente, o corpo de Cristo faz. Não deixa a casa do Senhor, não deixa o lugar onde foi chamado, não deixa o lugar que foi preparado, não sai, não caminha, não vai buscar outro pasto, come capinha aqui mesmo, secou, fica tranquilo, vai vir chuva, vai nascer, vai comer, meu querido. O pastor está tendo uma mensagem. Você não está tendo uma mensagem, então você ora com ele, porque a luta está grande nele. Está arrancando. A opressão do diabo está tão grande, o assombro está tão grande, que ele não consegue meditar mais. A carga está sozinho. Vela pelo teu pastor, que busca nas madrugadas para orar por ti, por mim. Não, você não sai daqui de jeito nenhum. Enquanto o seu nome começou a tudo bem. Deus falou: tu, Jacó, como um homem, lutaste com Deus poderosamente.
A partir de hoje, você não chamará mais agora, mas Israel, escolhido, provido de Deus, separado de Deus, povo de Deus, povo, nome de glória, nome de resplendor, Deus forte, Deus poderoso, Deus contigo. O que você quer? O que você quer? Quer perder sua identidade? Quer deixar de ser crente? Vai. Deixou de ser crente, se transforma. Cavalo de diabo, serpente rastejadora, mula sem cabeça, lobisomem, vampiro. Tá? Agora eu falo outra: ladrão, traficante, prostituta, bandida, bandido. Mas perde a sua identidade do seu nome, você vai transformar o que o diabo quer. O que você quer? Pastor Benjamin, não perca a identidade dessa igreja. Não perca. Homem, já vieram pastores te procurar, homem, para se aliar contra ti. E não é meu. Não é meu. Estão te procurando, estão rastejando, estão por trás, rodeando você para se aliar contra ti. Não é da minha parte. Diz o Senhor para ti, homem, não perde a sua identidade. Só quer arrancar o que vocês têm. Só quer arrancar o que vocês têm. Para depois chegar lá e falar: mais um bobo entrou na nossa. Vocês falam assim: pastor, já está entregando esse recado por quem? Porque é dele, não é meu. Eu posso vir aqui para te agradar. Eu não vim outros dias, não. Eu não vim para te agradar, eu vim para te aconselhar. Da parte de Deus. Amém, meu querido? Mas quando chegaram no jovem, na certa idade, de 28 anos, ele dizia: eu vou estar contigo, você pode abraçar esse jovem. Ele vai ser companhia dos teus obreiros. Louvado seja o Senhor. Olha só. Vou dar essa parte para você. Templo de Deus e do Espírito Santo. A noiva de Cristo. Esta é a igreja. Essa é a sua identidade. Você é a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Ele pagou um alto preço por mim e por você. No tempo antigo, para ter uma esposa, ou ter a sua futura esposa, você tinha que pagar. Você tinha que pagar para ela. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte: que ele pagou esse preço por mim e por você. E Jacó, quando era para ter a sua esposa, o seu sogro, Labão, fez ele trabalhar 7 anos para pagar o dote, para pagar pela esposa. Ainda por cima deu outra. E falou para ele: agora você der a outra, você tem que trabalhar mais 7. Você pede uma coisa para Deus, e Deus fala assim: deixa eu testar um pouquinho isso aí, vou dar só uma coisa, essa aqui, mas não é aquele que é. Não é aquele, eu quero que ele trabalhe mais um pouquinho, só para dar valor no que eu estou dando. Pagou outro preço por mim, por você, e esse preço não é dinheiro, não é valor financeiro. A Bíblia Sagrada diz que ele derramou todo o seu sangue, todo. E quando a última gota caiu do seu corpo no chão,
terra começou a estremecer. E quando começou a sair água, a rocha se fendeu. Correu até o templo e rachou o véu no meio e tirou toda a separação que havia entre ele e eu, entre ele e você. Ele falou: nós somos uma só. Como eu faço a união de um noivo e uma noiva se tornando uma só carne, eu rasguei e vendei a fenda, rasguei o véu para se tornar um só corpo com vocês. Não perca a sua identidade. Presta atenção. O significado dessa passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro, pedra pequena. A seguir, ele diz: sobre esta pedra, que quer dizer uma grande rocha ou rochedo, edificarei a minha igreja sobre a confissão feita por Pedro. Sabe onde ele vai edificar você? Pela sua confissão, pela sua humilhação, pelo você reconhecer que Ele é Cristo. Ele reina na sua vida, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Aí Ele vai edificar a sua casa, Ele vai edificar a sua vida, vai te dar uma identidade de servo, de irmão, de amigo, de companheiro. O corpo de Cristo. Agora você vai se colocando em pé e aqueles que Deus entregou o recado, vem para frente. Se coloque em pé. Preste mais para nada. Porque perdeu a identidade, filho. Não, mas é hora de pegar sua identidade. Aleluia, meu Deus. Fala seu nome bem forte. Andréia. André, por quê? Fala seu nome completo. Andréia Cristina Castilho. É sua identidade. Serva do Deus vivo, igreja do Senhor. É sua identidade, filha. Oh, meu Deus. Você quer pegar sua identidade? Você vai aceitar ele, você não aceitou ele ainda. Você tem uma identidade no mundo aí? Você tem uma identidade no mundo? Você tem apelido? Quem te chama de algum filho? Pode falar. Do quê? Dentinho. Vai embora, mas não aceita mais. Pode ser amigo seu, pode ser companheiro seu, pode ser familiar seu. Dentinho, você fala o seu nome. A partir de hoje é o seu nome. Gostar o que não gostar, virar costa para você não virar. E você não precisa deles não. Deus vai te dar uma família em Cristo Jesus. Você não precisa nem dos seus parentes, porque Abraão falou, ouviu de Deus: Abraão, deixa a tua parentela, porque eu tenho algo contigo. Eu tenho uma promessa, Abraão. E Abraão teve que deixar a sua parentela. E se precisar deixar a tua parentela, você pode confiar na palavra que eu estou te dizendo, que Deus está colocando na minha boca. Ele tem promessa contigo. Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar a tua vida. Vai lá alcançar. Segue em frente. E você, meu Deus, Glória a Deus. vai tomar posição diante do Senhor. Eu não consigo. Roubar o seu identidade. Mostrar a sua identidade. Planejar a sua voz. Ser casinha para você com as vezes. Você só não foi dessa para outra porque o Senhor está na frente. Ele vai te dar a tua identidade. Glória a Deus. Ele vai te fazer de novo. Você crê, irmão? A unção pode voltar a dobrar. Crê mesmo? Verdade. Porque ele vai te dar glória. Fecha teus olhos. Começa a receber. Começa a receber de novo. Uma edificação, uma casa nova, um templo novo. Começa a receber algo novo. Começa a receber algo novo. No céu.
Rei, venha a mim. Eu te aceito como único, suficiente, Salvador. Eu preciso da tua ajuda, para mim se afirmar nos teus caminhos. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Venha a mim. Nome forte. Aleluia! Nome de guerreiro. Se eu me lembro bem do significado, deve dizer glória e esplendor. Para você tirar um significado de nomes de pessoas, você pode procurar para esse significado. Quero renovar a minha aliança contigo. Aonde quebrou, não pode existir emenda. Senhor, coloca uma aliança no meu dedo, uma aliança nova, com o teu nome, Jesus. Senhor, meu Deus, aqui está o teu